Pampa, na Semana Farroupilha. Ao final do Pacto de Pedras Altas, o que a gente tira de lição, da maior lição de todos, se é que podemos tirar lição de guerras, peleias, escaramuças e de sangue derramado, algumas lições a gente pode levar. Ao final de tudo isso, foi criada a Aliança Libertadora. A Aliança Libertadora levou Getúlio Vargas ao poder na Revolução de 1930 no Brasil. Vocês devem lembrar que depois que sai Antônio Augusto Borges de Medeiros, o presidente da província é Getúlio Vargas, que fica até que assume em 1928. Em 1930, Getúlio Vargas é levado ao poder no Rio de Janeiro e ata os seus cavalos no obelisco e chega-se lá para surpresa, o lenço que Getúlio usava era um lenço vermelho, um lenço maragato. E como lembramos, Getúlio Vargas era legalista, usava um lenço branco dos chimangos. Mas a Aliança Libertadora mostrava que naquele momento, ambos os lados no Brasil, no Rio Grande do Sul, lutavam por um Brasil diferente. Ou seja, acabar com aquela política do café com leite definitivamente, e a Revolução de 30 leva Getúlio Vargas ao poder no Brasil. Borges de Medeiros até depois quis dar uma disputada com Getúlio Vargas em 1934, mas não teve vez. Getúlio ganhou de novo e permaneceu presidente do Brasil. As principais consequências foi a quantidade de morte que teve. Nós chegamos a 1.000 mortos, uma população que é hoje pelo menos 6 vezes menor do que o Rio Grande do Sul tem. Nós tivemos 1.000 mortes. Uma lição para levar para a política, que nós devemos ter o equilíbrio dentro de uma Assembleia Legislativa, pelo menos tem que haver um equilíbrio, porque naquela época não se tinha. A Constituição foi outorgada pelo Júlio de Castilhos. Nós tínhamos uma eleição, uma reeleição, e depois não podia ter mais. Mas como é que Borges de Medeiros conseguiu? Na primeira vez, ele colocou Carlos Barbosa, que deu aquele pequeno intervalo de 5 anos. E aí ele volta e fica mais 10 anos, e ele tenta a reeleição baseado com o quê? Deveria ter 3/4 dos votos. E aí a fraude eleitoral acontecia. Então, mais uma lição que a gente tem que ter cuidado, o equilíbrio na Assembleia, tanto com a oposição quanto com a situação, e para poder atender o povo realmente, esse equilíbrio ele é fundamental. Então nós saímos dali que precisamos de união, tanto que Getúlio Vargas chegou ao poder com a união dos dois lados, tanto os federalistas quanto os republicanos se apoiando. Quando temos união, nós temos poder, nós temos força. E esse talvez seja um grande problema na sociedade. E acima de tudo, o respeito pelo direito dos outros, dos demais. Uma eleição fraudulenta só vem a prejudicar. E foi o que nós vimos, irmão lutando contra irmão. Por quê? Porque dentro do próprio Partido Republicano, quando começa a Revolução de 23, nós temos republicanos lutando contra os seus iguais, não temos mais aqueles federalistas. Então, uma outra lição, irmãos dentro de irmãos, quando eu me refiro, são pessoas do mesmo círculo que convivem. Nós temos aquelas pessoas convivendo juntas dentro do mesmo círculo e vão entrar em guerra logo adiante por interesses políticos e por lideranças. E nós temos que sempre buscar o quê? O que ajuda o povo. Isso é o fundamental. Ao final de cada levante que nós tivemos no Rio Grande do Sul, seja lá na Paz de Ponche Verde, na Revolução Farroupilha, seja no Pacto de Pedras Altas, nós temos que levar em consideração e comemorar. É um momento de paz. Além disso, o centenário nos faz refletir por uma coisa que ao longo da história nós fomos deixando de lado, que são aquelas pessoas anônimas que fazem a história. Quantos homens pobres, analfabetos, quantas mulheres, quanta diversidade como o negro, ou como o índio, ou como outros habitantes do nosso estado lutaram sem ter seus nomes lembrados. Num estado tão diverso como o Rio Grande do Sul, que promove uma festa chamada Festejos Farroupilhas todo ano, não é para a gente fazer momentos de entretenimento, de festa, mas sim de reflexão, de pensar o que podemos fazer melhor para não cometermos os mesmos erros que os antepassados cometeram. Mas que virtudes nós podemos pegar deles, daquela honra
aqueles valores que eles trouxeram, sempre buscando um estado melhor, uma sociedade melhor para se viver. Rede Pampa, na Semana Farroupilha. Oferecimento Melita, café fresquinho para sentir mais a vida.